Boa noite. O bate-papo de hoje tem como tema discutir o pensamento, os fins justificam o meio, de Nicolau Maquiavel. Para discutir esse tema, eu reuni 5 alunos do primeiro semestre de jornalismo da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação. No primeiro tópico será a explicação do livro O Príncipe com os alunos Daniel Luz e Fernanda Saraiva. Ao escrever O Príncipe, Maquiavel pretendia demonstrar como os reis e os governantes deveriam se portar para manter o poder em suas mãos. É importante sempre se lembrar do contexto histórico e os motivos que levaram esse livro a ser escrito. A Itália estava fragmentada e, ao escrever esse livro, Maquiavel pretendia aconselhar o príncipe da época a tornar a Itália uma nação unificada. Então, acabam dando um sentido negativo ao termo Maquiavel, ligando ele a pessoas más, vingativas e violentas. Quando, na verdade, Maquiavel não quis incitar a violência de forma desenfreada. Sim, ele diz que a violência é necessária, mas de forma ponderada, equilibrada, como tempero. Por exemplo, se uma mãe for muito boa com o filho, e toda vez que ele agir errado ela não puni-lo, ele continuará agindo errado. Mas, se ela bater no filho todos os dias, ela não estará resolvendo o problema, e o filho acabará odiando ela. É preciso saber se usar o mal e a violência, mas para se usar o mal e a violência é necessária uma justificativa. Para Maquiavel, um príncipe deveria se dedicar à arte da guerra, através da ação e dos estudos da história, e dos homens na história, assim como Ciro e Alexandre. Maquiavel, ele citou uma ideia de antivisão, ou seja, prever o futuro. Ele deixou bem claro que é importante a preparação física do príncipe para que, em casos de guerra, nos tempos de paz, todas as pessoas estivessem preparadas. Maquiavel nunca incitou a violência ou a opressão. O problema é que ele expôs duas moralidades diferentes no político, que eram as cristãs e as pagãs. A ideia era que, para ser um bom cristão, a pessoa tinha que ter princípios de bondade, de paz, e isso não servia para a vida política. Já no caso das pagãs, Maquiavel deixou bem claro que existiam características um pouco mais específicas, tais como disciplina e força, que isso sim garantia a segurança e a sobrevivência do Estado. Para explicar o pensamento, os fins justificam os meios, eu trouxe aqui a aluna Bárbara Cristina. Os fins justificam os meios queriam dizer, segundo a ideologia, o pensamento de Nicolau Maquiavel, é que nenhum governante devia explicar as suas ações políticas através de dogmas religiosos. Até porque Nicolau viveu na época da Renascença e ele era acostumado a déspotas que simplesmente se achavam os absolutos por serem escolhidos por uma divindade, de acordo com a sua sociedade. Segundo Maquiavel, a justificativa para uma ação deveria ser o resultado final, as suas próprias ações individuais humanas. Porque quando você faz alguma coisa certa e dá um resultado final excelente, não importa a quais meios vocês usaram para chegar a esse fim. Segundo Maquiavel, a ideia de um governante supremo, absoluto, era simplesmente justificar fim, resultado, objetivo concluído através dos processos que ele passou, independente de quais sejam, independente se ele teria que usar um exército militar. Quem irá nos explicar sobre a influência de Maquiavel no imperialismo norte-americano é o aluno Geraldo Júnior. O melhor exemplo da obra O Príncipe, de Maquiavel, na atualidade, é o imperialismo norte-americano. A postura de salvadores do mundo surgiu após a Primeira Guerra Mundial e passou então a interferir em todas as questões do mundo. Uma das questões mais importantes, principalmente para nós brasileiros, refere-se ao golpe de 1964. A ideia principal de Maquiavel neste livro é que o governante tem que fazer de tudo o que é de interesse para o seu país. O fato mais recente ligado a isso é o serviço de espionagem, que foi denunciado por Edward Snowden após as Torres Gêmeas serem atacadas em 11 de setembro de 2001.
Edward Snowden, denunciou o serviço de espionagem que os Estados Unidos estavam utilizando. Posteriormente, George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, divulgou um documento que ficou popularmente conhecido como Doutrina Bush. Através deste documento, George W. Bush chegou a afirmar que o país não permitiria a ascensão de outras potências. Detentor de uma moralidade própria, chegou a fazer atos de extrema crueldade em defesa do seu governo. Manteve seu poder até o final de seu mandato, sem precisar defender-se de atos de represália. Após falarmos sobre a obra O Príncipe, iremos falar um pouco sobre a vida de Maquiavel. Para quem sabe assim, podemos entender o porquê a sua obra mais conhecida foi escrita. Para falar sobre isso, chamaremos o aluno Carlo Felipe. Maquiavel nasceu em Florença em 1469. Ele viveu toda a sua vida durante a época do Renascimento italiano, em Florença, que era a cidade considerada o berço desse movimento. Ele era filósofo, historiador, político, entre outras atribuições. Ele teve uma infância considerada pobre, pois ele era apenas um filho de um casal de camponeses toscanos. É o terceiro filho desse casal, ou seja, a educação dele foi considerada ruim em comparação a outros pensadores da época, como Leonardo da Vinci. Ele, mesmo assim, com 6 anos, ele já estudava o ábaco, o latim e o grego. Apesar dele ser um autodidata nos estudos, ele entrou na vida política apenas aos 29, quando ele foi nomeado secretário da segunda chancelaria de Florença. Ele ficou nesse cargo até o retorno da família tirana Médici ao poder, em 1512, quando ele foi preso, acusado de conspiração. Ele foi preso e torturado. Após ele ser libertado da prisão, ele foi exilado de Florença, e foi nessa época que ele escreveu suas principais obras. A principal delas foi O Príncipe, que é a que nós estamos discutindo. Ela era uma espécie de guia para governantes manterem o seu poder absoluto, mesmo utilizando de todos os fins, até militares, para isso. Outras obras famosas dele são as Comédias e a Arte da Guerra, entre outras. 2 anos depois, 1514, o Papa Leão X dá o exílio. Isso não pode ser. Vamos lá. Vamos volta daí. 2 anos depois, em 1514, o Papa Leão X dá a anistia para ele, e ele volta para Florença ainda sob o governo dos Médicis, mas mesmo assim o cardeal da cidade consegue um emprego para ele, onde ele documenta toda a história da cidade até lá. E depois ele teve uma atribuição que ele lidava negociando com governantes de outros países, cidades-estados italianas. E ele também cuidava da supervisão das muralhas da cidade. O último trabalho dele foi uma expedição militar contra o rei Carlos. E em 1527, na volta de uma viagem para a França, ele contraiu um vírus desconhecido e faleceu. Após 500 anos, a obra O Príncipe pode ser considerada atual. Mas isso é um atraso da nossa política. O Maquiavel tinha uma mente à frente de seu tempo.